Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Continuação, capítulo 6, Vida Espírita. 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos. Não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. 347. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Pode, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é ilimitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, e envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, abstração feita de todo agente exterior, a visão é independente da luz. Veja-se ubiquidade, número 92. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhes chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sofre a terra, pode vos dar uma ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste,
que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos experimentam a nossa necessidade e os nossos sofrimentos físicos? Eles o conhecem, visto que o suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal qual a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza do sofrimento que experimenta? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois.